Sua Alteza Real, o Príncipe Dom Antônio de Orleans e Bragança do Brasil. Por favor, Alteza, poderia se apresentar para os nossos inscritos? Bom, eu sou trineto de Dom Pedro II, bisneto da Princesa Isabel e neto de Dom Luís, filho de Dom Pedro Henrique e irmão do atual chefe da Casa Imperial, Dom Luís de Orleans e Bragança. Né? Nosso imperador de júri. Exatamente. E eu sou o terceiro na linha de sucessão. Existe Dom Luís, Dom Bertrand e eu sou o terceiro. Né? Perfeito. Então, obviamente, o senhor é monarquista. E a pergunta que não quer calar. Por que a monarquia para o Brasil? Bom, a monarquia, acho que em todos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, sempre provou que foi o melhor regime, o regime que mais representa os anseios da população brasileira, da população, das diversas populações. Né? É um regime que é baseado na família, onde se tem o pai de família, que é o rei, né? E normalmente o rei ou o imperador no Brasil, o monarca, ele exerce essa função do bom pai. É o pai que dá as diretrizes, mas dá ao mesmo tempo a liberdade e as condições para que os filhos desenvolvam todas as suas capacidades, né? Sem interferir, sem impor. Né? Perfeito. E hoje, quantos príncipes temos na linha sucessória e os seus nomes? Bom, nós temos vários, né? Nós temos, Dom Luís é o chefe da casa, Dom Bertrand II, eu sou o terceiro, Dom Rafael IV, Dona Maria Gabriela que é a quinta, né? Dona Isabel é a sexta, Dona Eleonora, minha irmã, é a sétima, o príncipe Henri, né? Filho da Dona Eleonora, é o oitavo, a princesa Alix, que é, enfim, por enquanto seriam esses, né? Basicamente. Né? Excelente. Então, a linha sucessória está garantida para o futuro. Está garantida. Né? Agora, uma coisa que se ocorreu muito no Brasil e que já não é mais algo tão comum na Europa é a abdicação para casar com plebeus, digamos assim. Sim. Por que ainda hoje, numa época que nem a Inglaterra, o reino mais famoso do mundo, faz, por que a Casa Imperial ainda adota essa medida? Isso tem várias. Uma é a tradição que se mantém, né, na família, durante toda a história da família, e também alguns motivos, né, até motivos políticos. Não só de relações com outros países, mas também, primeiro, eu preparo uma princesa, como nós também, somos preparados desde pequeno a servir ao país. Os príncipes nunca usaram o nome como uma questão de ambição pessoal, né? Ou de orgulho, ou de vaidade. O título de príncipe, que Deus nos pôs como príncipe, é um dever, é uma cruz que nós temos que carregar. Né? Então esse é um dos motivos. Outro motivo também pode ser motivo político. Digamos que um dos príncipes case com uma filha de um chefe do partido. Né? Pode criar não há dúvida que ela vai adotar o marido, vai ser uma ótima rainha, né? Mas, ou imperatriz, enfim, né? Mas pode criar mal-entendidos, né? Então esse é um dos outros motivos, né? Então, esses basicamente são os principais, né? Ainda quanto à linha sucessória, tivemos, se não me engano, ano passado, Dona Amélia, filha de Vossa Alteza, abdicou pelo casamento, certo? Agora, falando de Dom Rafael e Dona Maria Gabriela, guardando respeito à vida privada de Suas Altezas, mas Suas Altezas já estão em vista de casamento para dar... Não temos ainda. Né? Mas isso um dia virá. Deus é grande, isso virá. Né? Perfeito. A próxima pergunta aqui é: por qual motivo muitos brasileiros rejeitam a restauração? Por desconhecimento total, né? A grande maioria dos brasileiros que conhecem profundamente, que estudaram, que entendem o que é a monarquia, que tiveram esclarecimentos necessários, a grande maioria são monarquistas. Né? Agora, existe, desde a proclamação da República, a República fez o trabalho de apagar da história a história monárquica. Né? Então, tem muitos lugares que a gente já foi no Brasil, nós visitamos, né? Que as pessoas, existe príncipe no Brasil? Existe sim. Então as pessoas mudavam de atitude.
Outra coisa é que, quando se aprende, como todos nós aprendemos nas escolas, é que diziam que a monarquia era um regime absolutista, como o regime do Luís XIV. Apesar do regime absolutista do Luís XIV ter menos poder que a presidente da República tem aqui hoje, tem no Brasil, tem no Brasil, né? Mas, então, a imagem que a gente tinha, que era o monarca, que fazia aquelas grandes festas, que tirava dinheiro do povo, né, para fazer grandes festas, né, e que tinha também o poder de decidir dentro da família, dentro de casa, né, e que não é verdade. E aí mostra aí, o trabalho que tem que ser feito, nós fizemos, tem feito, os monarquistas têm feito, é o esclarecimento do que é a verdadeira monarquia e como é o regime atual, né. Agora, infelizmente, no Brasil foi muito, durante 100 anos, por 99 anos, quase 100 anos, o monarquista teve uma mordaça, né? Ele não, era proibido fazer movimento ou fazer campanha do monarquista pela Constituição, uma cláusula pétrea que foi tirada da Constituição de 88. Então, desde 1889 até 1988, os monarquistas não podiam fazer nenhum movimento aberto, né, de restauração, porque isso seria até um crime de lesa pátria, né, pela Constituição. Seria quase que seria uma contra a Constituição, né? Então, isso também foi uma forma de desinformar a população, né? As 5 constituições da República anterior à atual repetiram essa mesma cláusula de censura, né? Exatamente, repetiram. Então, nós fomos mais censurados que o próprio Partido Comunista, né? Verdade. Agora, por qual motivo os príncipes não aparecem na TV, na grande mídia em geral, para esclarecer isso e se colocar à disposição? Isso é difícil dizer, né? Porque acho que isso tem que criar um motivo. Já houve, já participei de programas na televisão, né? Na TV educativa, já da própria entrevista para Record, enfim, para outras televisões. Mas isso tem que se criar a situação, né? Para que o príncipe apareça. Eu sei que a mídia ela é bem de esquerda, ela é de esquerda normalmente, na grande mídia. E não interessa à mídia que exista um movimento, o monarca é um movimento que eles chamam elitista, né? Mas isso também essa ideia de elitista que se passa hoje é totalmente falsa, né? E, aliás, foi uma vez uma palestra em Paraíba do Sul, me perguntaram, Dom Antônio, a monarquia é elitista? Eu disse, Aí eles ficaram assustados, né? Mas por que? Eu disse, perguntaram todos, eu disse, o senhor que fez essa pergunta, o senhor tem filhos, né? Tem. Bom, eles estão estudando, estão em faculdade? Não, estão fazendo faculdade. Eu perguntei, que curso está fazendo? Medicina. Bom, o senhor quer que ele se forme, né? Ele disse, quero, claro. O senhor gostaria que ele fosse o melhor médico, ou fizesse parte dos melhores médicos do Brasil? Claro, como pai, claro. Então o senhor é elitista também, né? Enfim, isso o que? A verdadeira elite é essa, né? São os melhores, né? E que a gente tem que incentivar para que toda a população tenha condições de ser a melhor, né? Cada um melhor do seu setor, né? Enfim, então a mídia, ela sempre foi muito ligada a esses movimentos de esquerda. Quando se estuda jornalismo, acho que vocês conhecem nas universidades, acho que é a área que se fala comunicação, que se ataca mais, que fala mais, tem que ter mais do lado de esquerda, né? Enfim, socialista, né? Então a grande mídia, até por ligações ou por medo de perder, vamos dizer, enfim, aquela ajuda, né, que o governo dá. Não é só ajuda, mas a própria, porque normalmente quem permite por exemplo, a rede de televisão, isso é do governo, agora não me veio. Concessão estatal, concessão, né? Concessão, né? Perder a concessão, né? Uhum. Então, muitas vezes, por medo de perder a concessão, atacam, ou então tentam apagar, né? Aí são muito coniventes com o que acontece. Exatamente, né? Agora, uma pergunta mais direta sobre política. Eu gostaria de saber a opinião de Vossa Alteza sobre o atual momento político e o que Vossa Alteza faria se hoje fosse imperador do Brasil. O atual momento político é caótico, totalmente caótico, né? E a corrupção
cada dia que passa, se vê mais corrupção, mais corrupção, mais corrupção, né? Mas isso já faz, inclusive, isso é uma consequência também da ideia da esquerdização, do socialismo que se passou, a ideia socialista que se passou para o país, né? A estatização, né? São estatais. Estatais normalmente são antros de ideias socialistas, né? E nas estatais, normalmente a corrupção estão nessas estatais, porque quando você tem pensa de uma forma socialista, você não admite que alguém cresça mais que você, né? Você cria um sistema que tem que ser todo mundo igual. Então, igualitarista, né? Então você cria já uma inveja, então uma raiva de pessoas que são mais inteligentes, que cresçam, né? E também é natural que as pessoas queiram crescer. Infelizmente, muitos vão para o lado da corrupção, né? Para ganhar dinheiro ilegal, né? Então a estatização do domínio do Estado sobre a economia, isso é totalmente antiproducente e é uma causa é um fator de corrupção, né? E suas ações caso fosse imperador do Brasil? Não, primeiro acho que o imperador seria Dom Luiz, né? Agora eu acredito que seria a convocação de uma constituinte, né? Ou então para que se fazer a nova Constituição, baseada da Constituição de 1824, né, com as atualizações naturais, né, e dissolver Congresso, dissolver o Parlamento, enfim, dissolver e convocar novas eleições, né? Começar do zero, né? Não tem condição de... Agora, o principal é que nós temos que criar bases, né? Quando, no retorno à monarquia, nós temos que ter uma população já preparada para entender o que é a monarquia. E não é só entender o que é a monarquia, também é uma população que esteja pronta a defender as leis naturais, né? A base, a família, as famílias têm que ser baseadas nas leis naturais, as leis que Deus nos colocou, né? Então, isso daí é o fator primordial para o sucesso de qualquer regime, mas principalmente o regime monárquico dessa possibilidade, mas nós temos que já ir preparando desde hoje, né? As pessoas, mudar a mentalidade, né? E ver a defesa, as leis naturais têm que estar acima de qualquer leis humanas, inclusive acima de na própria Constituição, acho que deveria ser colocado esse respeito às leis naturais, né? Perfeito. E quanto à atuação dos monarquistas, Vossa Alteza é favorável à entrada de monarquistas na política mais direta, na política partidária e a criação de um partido monarquista? Não, a criação de partido monarquista nós não somos favoráveis, porque o movimento monárquico é suprapartidário, né? Se tem alguém um monarquista que se elege, nós não incentivamos, mas nós vamos apoiá-lo, claro que nós vamos. Agora depende também do qual ele pode ser monarquista e não ter um ideal que nós defendemos, né? Enfim, né? Então, é uma questão muito difícil de dizer, né? Nós não incentivamos os monarquistas serem, atualmente, na situação atual, a entrar para a política, né? Agora, não há dúvida que se tiver alguém que é monarquista, que possa ajudar sadiamente, né? De uma forma... como é que se diz? Da melhor forma, de uma forma honesta, de uma forma que possa ajudar o movimento, não há dúvida que... Nós não vamos dizer para todos votar, mas a família pode votar. Não? Assim, né? Isso é uma questão pessoal, né? Mas não podemos impor, né? Perfeitamente. Agora o STF vai julgar a constitucionalidade de implantar o parlamentarismo, que na verdade é o semipresidencialismo, via emenda. Qual a opinião de Vossa Alteza sobre isso? Eu acredito que isso daí teria que ser decidido também no plebiscito, né? Porque hoje o STF, eu não me lembro qual ministro que falou que o STF tem quem exerce o poder moderador. Está errado, está errado. Os três partidos têm que ser harmônicos, mas eles não podem, um partido não pode sobressair sobre os outros. Né? Um partido não, desculpe. Um poder não pode sobressair sobre os outros. Né? Está errado. Por isso que falta o poder moderador, que seria exercido pelo monarca, né? Normalmente, no parlamentarismo republicano, existe
a eleição direta do presidente da República, mas que é meramente um cargo, sim, mas um cargo de honra, né? Quem exerce mesmo o governo é o primeiro-ministro, que é escolhido pelo parlamento, né? Os republicanos falam tanto que em uma monarquia constitucional o monarca é uma figura de enfeite, mas na verdade isso é na república parlamentar. Exatamente. Certo? Exatamente, não é do presidente. Quem sabe o nome do presidente da República Alemã atualmente? O Bruno talvez conheça, mas, né? De nós, né? Está sabendo do primeiro-ministro, que é Merkel, né? Mas presidente, né? Verdade. E o parlamentarismo puro mesmo, só com monarquia. O parlamentarismo funciona bem com a monarquia. É a forma mais perfeita de parlamentarismo, né? Então, é porque existiria, acima dos partidos, existiria o poder moderador, que teria a principal função dele seria harmonizar os três outros poderes, né? E com isso impedir que um poder entrasse na seara do outro, né? Que se sobressair sobre o outro, ou interferisse no outro poder, né? Que hoje só acontece isso, né? Como disse Dom Luiz, no pronunciamento, se não me engano, no início do ano, o STF não deve legislar. Não. Ele tem que fazer obedecer, que as leis sejam obedecidas, mas não pode ser legislado, né? Perfeito. Agora, quanto à economia, qual a visão de Vossa Alteza sobre a economia e o Brasil deveria continuar no Mercosul? Isso é uma questão pessoal, né? Acho que tem muita gente que acha que sim, outras não, né? Eu acho primeiro que uma economia a gente tem que primeiro equilibrar a economia interna. E normalmente como os americanos fazem, né? Eles abastecem o país, depois exportam o excedente. Então o país não é que tem que se fechar, né? Mas o país tem que primeiro ver o interesse do seu povo, né? Então da sua economia interna, que ela se desenvolva, não vai se fechar, né? Mas tem que se dar condições, por exemplo, na questão de empresas, né, empresa brasileira, a competir com qualquer multinacional, né? Porque as multinacionais têm os diversos subsídios que vêm dos outros países, enfim, dos diversos países. Então, com isso, elas podem até criar vamos dizer, uma concorrência desleal, né? Porque nós temos os impostos todos que nós pagamos, enfim. E as multinacionais, muitas vezes, elas trabalham até com prejuízo para ganhar o setor. Que o resto do mundo, as empresas desse grupo, de fora, vão subsidiar esse prejuízo para que a empresa entre e domine, né? Então, agora, não sou contra a entrada, mas tem que haver um certo controle, né? Com relação à importação também, exportação e importação, não sou contra a importação, totalmente a favor. Agora, também nós temos que ver que importação, por exemplo, produtos chineses, onde tem mão de obra escrava, né? Então teria que haver uma taxação desses produtos para se equiparar o custo de produção de algum produto, né, que é importado da China, né, para o brasileiro. E essa taxação tem que ser comparativamente, chegar ao ponto que seja pelo menos igual, né? O Império chegou a ter uma ação assim, né, no início do reinado de Dom Pedro. Eu não estou recordando agora se foi no início do primeiro ou no início do segundo reinado, que aumentou o imposto para os ingleses e diminuiu para cá, não é? Exatamente. Porque é muito fácil. O chinês, como eu volto à China, a China é mão de obra escrava, né? Então eles põem produtos aqui, os próprios tigres asiáticos também, eles têm uma subsídio, tem como é que se diz, a proteção para os próprios governos, eles conseguem, incentivos, né, fiscais, né, no próprio país para exportar, né? E então eles entram com produtos muito mais baratos que o brasileiro não consegue. Várias empresas, na época do Collor, por exemplo, quando se abriu, né, totalmente para as empresas, para os tigres asiáticos, todo o setor de tecelagem, né, setor de tecidos e fábricas de tecido, tecelagem, esse setor quebrou. Grandes empresas, né? Tanto aqui, Minas Gerais, vários lugares, quebraram, porque não tinham condições de concorrer de igual para igual, porque a nossa tributação era muito maior, né? O produto deles chegava já pronto, manufaturado, muito mais barato que a própria matéria-prima, o próprio produto primário aqui, né? Então isso tem que ser feito, um trabalho muito bem feito de estudo, como fazer, como proteger o brasileiro, né?
Perfeito. Agora uma pergunta histórica. A lei do banimento acabou em 1922. Sim. Por que a família imperial só retornou em definitivo após a Segunda Guerra? Bom, Dom Pedro de Alcântara veio antes, mas o meu avô morreu muito cedo. Meu avô morreu antes da princesa Isabel, Dom Luís, né? E meu pai, a minha avó paterna, ela no início ela preferiu dar uma educação ao meu pai, porque ele terminasse seus estudos na Europa, né? E, ao mesmo tempo, quando meu pai se casou, ele queria voltar ao Brasil. Mas aí foi a própria embaixada brasileira que aconselhou de não viajar nessa época, porque já estava começando a guerra, né? Estava começando os diversos indícios de guerra e não havia mais segurança para viajar ao Brasil, né? Então, por isso que meu pai optou para voltar depois da guerra, né? Meu pai queria vir antes, mas aconselhado pela própria embaixada brasileira, para que não viajasse, porque havia um risco muito grande, né? Certo. Agora, o principal motivo foi a morte prematura da minha avó. E minha avó, com dois filhos pequenos e se formando, então era muito difícil para ela, que nunca ela veio ao Brasil uma vez, foi para lançar a pedra fundamental do Cristo Redentor, né, no Corcovado, né? Mas era muito difícil dela vir para um país que ela não conhecia bem, então ela preferiu esperar um pouco para que meu pai viesse, né? Que ele terminasse seus estudos, né? Em um estudo de imaginação, então, se Dom Luís Maria, seu avô, não tivesse morrido, com certeza teria retornado antes. Teria retornado logo, acho que logo em 22, né? Teria retornado. Ele tentou entrar, né? Ele tentou entrar quando ele fez, inclusive, escreveu aquele livro sobre a Croix do Sul, né? Sobre o Cruzeiro do Sul, né? Ele tentou entrar, chegou a praticamente entrar pelo Paraguai, né? Mas o governo brasileiro não deixou ele desembarcar. E eu li que o porto estava cheio de brasileiros esperando. Cheio de monarquistas brasileiros querendo conhecer o príncipe, né? Meu avô, Dom Luís, né? Agora uma pergunta interessante. Havia muitos brasileiros, por isso, esperando para conhecer o príncipe. Sim. E com certeza o apoio à monarquia, acredito que até os anos 60 era mais geral, né? Que talvez filhos de quem viveu naquela época, Sim. talvez até gente que mesmo viveu aquela época. Por que Dom Pedro II não buscou apoio, seja do povo ou até internacional, para dar um contragolpe? Ele não quis derramar sangue. Dom Pedro II já estava com uma certa idade e com a saúde muito fraca também, né? E ele não quis derramar, não quis que se derramasse sangue, né? O Conde de Deux, porque dizem que o Conde de Deux não era querido no país. Ele era muito querido pelas Forças Armadas. Ele era muito querido por todos os brasileiros que o conheciam, né? E o Conde de Deux tinha aconselhado Dom Pedro II de ir para Minas Gerais, onde ele poderia, ele tinha as tropas fiéis, e de lá eles poderiam abafar esse movimento, que era um movimento pequeno, era um golpe de uma minoria, né? Mas o imperador preferiu não criar confronto e não ver brasileiros se matando entre si, né? E após a morte do imperador em 1891, se eu bem me lembro, por que a nova chefe da Casa Imperial, na época, a Princesa Isabel, não fez nada também? Ela não podia. Ela já estava no exílio, né? Ela não tinha como entrar, tanto que Dom Luís também, meu avô, não pôde entrar, né? Então ela sempre incentivou que os brasileiros servissem ao país, né? Como Dom Pedro II também. O Barão do Rio Branco perguntou, o Barão do Rio Branco, ele era monarquista, ele foi chamado inclusive para seriam as relações exteriores hoje, né? E ele consultou o imperador disse, não, você serve a nação, né? Então, acho que a princesa Isabel, nesse sentido também, ela esperava um dia ter a restauração, mas de uma forma natural, né? Por plebiscito, aclamação, a gente chama aclamação dos povos, que é o plebiscito, né? Enfim, né? Sim. E ela não tinha condições, na época, nem financeiras, nem de entrar e fazer um movimento, mesmo que se quisesse fazer um movimento para restauração, mas de uma forma, seria criar quase uma guerra civil, né? Então, ela não quis, né? E seria, praticamente, criaria um antagonismo entre brasileiros e acho que não era o momento, né? Não fazer um canudos no Brasil inteiro, no caso. Exatamente. Agora, voltando para Dom Pedro Henrique, após o retorno, após a Segunda Guerra, ele tentou alguma articulação política pela restauração ou recriar o movimento monárquico? Não, ele tinha a assessoria da Casa Imperial, né, dele, né?
mas ele não podia fazer o movimento, porque existia a cláusula pétrea na Constituição. Então, ele mantinha o contato com os monarquistas, ele assistia palestras, ele era convidado, inclusive oficialmente, por diversas cidades, municípios, mesmo pelo governo federal para certos eventos, né? Mas ele não podia organizar o movimento. Oficialmente não poderia organizar o movimento, porque existia a cláusula pétrea e ele estava proibido no movimento monárquico. E em 1988, uma das coisas que ajudou a derrubar a cláusula pétrea foi uma carta de Dom Luís, escrita e endereçada a cada deputado constituinte, certo? Exatamente. Dom Pedro Henrique teve alguma atitude parecida que a República, o que mais teve foi constituinte, né? Sim. Não, meu pai fez manifestos, né? Fez manifestos sobre certas situações do país, mas ele não participou, e como não poderia participar como chefe da família, como representante de um movimento monárquico, que existia uma cláusula pétrea na Constituição, ele não poderia influenciar vamos dizer, na elaboração dessas constituições todas, né? Certo. Agora, existe uma verdade contada no movimento monárquico, que em uma época, isso não ficou muito claro ainda, se não foi antes do de 64, se foi na época do JK, que os militares ofereceram a restauração a Dom Pedro Henrique via golpe de Estado. Isso é verdade? Eles vieram, eu não estava, mas houve uma consulta sem oferecer, uma consulta se acontecesse tal, se o Dom Pedro assumiria, enfim, né? E ele disse não, porque ele só aceitaria a restauração da monarquia por aclamação dos povos, que é, como diz, o plebiscito, né? E mas até uma hoje... consulta assim, sem dizer, não, nós estamos oferecendo, Vossa Alteza, né? Não. Houve uma consulta que poderia, né? Então, até hoje é assim, Dom Luís, atual chefe da Casa Imperial, se algum militar general hoje oferecesse a restauração nos mesmos moldes, declinaria. Eu não sei, depende da situação, isso eu não posso dizer, né? Nós vemos na Espanha, por exemplo, né? Houve a Revolução Espanhola, o Franco acabou com o movimento republicano, que era um movimento comunista, né? Foi ditador durante muito tempo, e, de repente, trouxe o rei Juan Carlos, ele entregou ao rei, né? Restaurou a monarquia, que fez a democratização do país, né? Mas não foi uma participação direta na guerra civil na época né? Então, isso é uma questão muito difícil de se responder. Eu acho que é claro que Dom Luís gostaria que fosse um referendo, né? Perfeito. Agora, socialmente, a família imperial faz algum trabalho? Bom, sempre, né? Sempre. A gente sempre participa de visitas, ou precisa, muitas vezes vai no sopão das carmelitas, né? Enfim. Então, acho que sempre, quando nós podemos, vamos dar apoio a escolas, visita a escolas, enfim. E apoiamos entidades, né? Como é que se diz, filantrópicas, né? Entidades que ajudam as pessoas, né? Enfim. Alteza, já finalizando a entrevista, quer dizer então que basta restaurar a monarquia, que todos os problemas do Brasil acabarão? Não é assim, né? A restauração da monarquia, o rei dá as condições à população de se restabelecer. Não é o monarca, o imperador, que vai restabelecer. Ele vai dar as condições ao povo de restabelecer, de recuperar esse país, que é um país que se recupera muito rapidamente. É só dar as condições, só ter uma garantia em cima que tem alguém que está ao lado dele. O imperador Francisco José, da Áustria, ele dizia que a função principal do monarca era defender o povo dos maus políticos. Então, essa é uma das funções principais, faz parte da função principal também do monarca, né? Então, a restauração da monarquia seria hoje um modo, e com certeza em todos os tempos, né? Eu acho que a melhor fórmula para que se dê as condições do povo se desenvolver por si próprio. O princípio da subsidiariedade não é impor, é dar as condições, né? É isso que se confunde. Não é a monarquia, o imperador que vai recuperar o país, é o povo que vai ter condições de recuperar o país, né? A monarquia é o caminho para o qual o povo chega à sua finalidade. Exatamente, ela dá todas as possibilidades, né?
Perfeito. Agora a grande pergunta: como fazer para restaurar a monarquia? Eu acho que tem que se trabalhar em diversos campos, né? Tem que se fazer, por exemplo, tem que mostrar à população em palestras, nas faculdades, nas rodas entre amigos, enfim, né? Em reportagens, em artigos, né? Mostrando o que é a verdadeira monarquia, o que foi e o que ela é e como ela é atual, né? Porque nós temos diversos países hoje no mundo que são monarquias, são países estão entre os países mais desenvolvidos, né? E o que ela poderia trazer de bom para o país de volta, né? Então isso é um trabalho que nós temos que fazer, um trabalho direto, né? Com a população, para primeiro esclarecer o que é a verdadeira monarquia, para tirar essa ideia da monarquia absoluta, que, enfim, inclusive, o que se mostra que é uma monarquia muito mais que absoluta, né? Enfim, se mostra na história que se dá para as crianças, nas escolas todas, inclusive nas universidades, né? Então, essa é a melhor forma de nós trabalharmos, criarmos grupos, né, de trabalho, e temos sempre uma forma de mostrar que nós não trabalhamos com a intenção de entrar na política e de ganhar o poder de qualquer forma. Nós queremos, sim, uma recuperação real do país, uma recuperação moral do país, né? E uma recuperação moral tem que ter Deus, né? Com certeza. E então agora a entrevista já se encerrou. Eu gostaria que Vossa Alteza se pronunciasse ao povo, desse uma palavra de incentivo. Eu primeiro gostaria de dizer que tenhamos fé, que toda boa causa, e a causa da monarquia é boa, a nossa causa é boa, e essa tem a bênção de Deus, e tem a bênção da Senhora, né? Enfim, o Brasil foi consagrado a Nossa Senhora Aparecida por Dom Pedro I por ocasião da independência. Então, com certeza, nós temos vamos ter a graça, se o movimento sendo bom, Nossa Senhora vai interceder para que ele funcione e que o país se recupere, né? Então, eu quero também dizer uma coisa, que o brasileiro não pode ter complexo de inferioridade. O brasileiro é um povo maravilhoso, é um povo que, infelizmente, conjunturalmente, o Brasil é um povo que não está no primeiro mundo, mas é um país de vocação de primeiro mundo, e nós temos que trabalhar para que nós tenhamos orgulho de nossa raiz. Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro. Eu transmito isso aos meus filhos também. Eles têm muito orgulho em qualquer lugar que vão, porque muitas vezes eu tenho vergonha de ser brasileiro. Não, eu tenho orgulho de ser brasileiro, e os brasileiros já provaram várias vezes, inclusive provam no mundo inteiro hoje, que são altamente capazes, e o Brasil bem governado, com pessoas sérias no comando, é um país do primeiro mundo e com certeza estaria dando par e passo com os Estados Unidos, enfim, até acima, né? Porque o sistema monárquico ele é superior ao republicano, né?